Eliezer, boa tarde, seja bem-vindo. Olha o primeiro assunto que o Eliezer vai trazer no Direto da Redação de hoje. TRE do Rio de Janeiro caça deputado por abuso de poder religioso, Eliezer. Que história é essa? Interessante, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde a toda a audiência. Nós resolvemos trazer esse caso porque, apesar de parecer distante, por ter acontecido no estado do Rio de Janeiro, é o tipo de decisão que pode se replicar por todo o país. Um deputado estadual foi cassado por abuso de poder religioso. Nós já conhecemos bem a corrupção eleitoral, o abuso de poder político, o abuso de poder econômico e outras práticas que desequilibram uma eleição. Agora a justiça começa a dar resultados também relativos ao abuso do poder religioso, que é quando se utiliza de influência em igrejas ou por posição de liderança religiosa para influenciar um processo eleitoral. O deputado Fábio Francisco da Silva, do União Brasil do Estado do Rio de Janeiro, foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio por unanimidade, através, em decorrência do entendimento de que ele se utilizou da posição de apresentador de um programa evangélico, de diretor de uma rádio evangélica, para promover campanha política em seu favor. Além disso, também, segundo a Justiça, ocupou o púlpito de algumas congregações e chegou até a distribuir material de campanha nessas ocasiões nos templos, o que é crime, segundo a legislação. Então, cabe recurso junto à Suprema Corte, mas a legislação é clara, já existe jurisprudência nesse sentido, então a tendência, a expectativa é que a decisão seja mantida e, de fato, o diploma do deputado continue anulado pela Justiça Eleitoral. Um exemplo a ser observado, porque pode se repetir pelo Brasil. Em consideração os critérios objetivos que a lei, que a legislação apresenta, essas bancadas evangélicas vão ficar poucos, viu? Porque muitos fazem isso cotidianamente. Vamos deve haver uma separação. O templo, enquanto local sagrado, ele deve ser destinado para o culto religioso. O assunto é o que diz respeito à fé e não a questões políticas, como alguns estão se aproveitando para fazer. Eliezer, como é que está a oposição em Teresina, agora trazendo para o cenário eleitoral da capital piauiense, como é que está a oposição em Teresina em relação à formação das chapas proporcionais? Pois bem, Douglas, a oposição formada por União Brasil, Progressistas, PSDB e parte do PL, digo parte porque o PL pode ficar sobre a alçada do grupo de Dr. Pessoa, precisa avançar nesse processo de formação de chapa proporcional. Nós conversamos com uma fonte desse núcleo que chegou a confessar que há um retardo nesse sentido. O doutor Silvio Mendes está entendido, consensuado, compactuado como pré-candidato desse grupo à prefeitura, mas falta definir o vice e os candidatos a vereador. Para onde vão, em que grupo, em que partido exatamente dessa ala devem se filiar, para assim terem esse suporte. A candidatura majoritária é associada à candidatura proporcional. Os candidatos a vereador precisam de um bom candidato a prefeito e o candidato a prefeito, para ter o nome massificado, precisa de uma militância de candidatos a vereador. Então, no aspecto proporcional, há uma espécie de retardo, de atraso. Quem realmente deve ficar? Quem vai disputar a reeleição por um desses partidos? Quais outras lideranças vão se agregar a esse lado, já que o deputado Fábio Novo tem cooptado, já que o próprio prefeito Dr. Pessoa tem atraído muitos dessa ala para o seu campo político. Enfim, é preciso avançar nesse processo.